meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou Elislaine, dando continuidade aqui, né, no nosso vídeo da saga pela saúde. Gente, eu criei uma playlist chamada Luta pela Vida e ali eu conto toda a saga que eu tive com a minha saúde, meu milagre que foi meu filho. E, gente, eu espero com esses vídeos trazer para vocês um pouquinho de coração quentinho, como eu falei outro dia. Porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente pensa que nunca mais terá fim e a gente se desespera, a gente fica muito, sabe, deprimida, muita coisa ruim passa pela nossa cabeça. E não é nada disso, gente. A gente tem que enfrentar os problemas sempre de cabeça erguida, sempre com o coração quente, com o coração em paz de que tudo será resolvido da melhor maneira possível. Entregar as coisas nas mãos de Deus e fazer sempre o nosso melhor com alegria, com amor, com dedicação, porque assim, seja o que Deus quiser, o que tiver que ser, será. E nós não temos controle de nada, né, gente? A nossa vida a Deus pertence. E aqui na Terra nós temos que cuidar mais da nossa alma, do nosso corpo, do nosso templo de Deus e da nossa alma, porque eu sinto que o plano de Deus é perfeito pra gente. Mas no meio do caminho sempre haverá pedras, sempre haverá luta, sempre haverá muita luta para você ter uma vitória. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, depois da saga de médico e médico, passa para lá, passa para cá, já havia feito 2 cirurgias, uma cirurgia muito grande que foi a laparoscopia em 2009 e agora nós já estamos no ano de 2011 e exames para ser feito. Gente, novembro de 2011... Lá vamos nós fazer a ecoendoscopia com biópsia. Eu fui mandada para São Paulo. Nunca tinha ido a São Paulo assim na minha vida, era a primeira vez. Foi eu e meu então namorado, atual marido. E quando chegou lá eu fiquei muito assustada, porque era muita gente, muita mesmo. Eu tive que levar todos os meus exames, então era assim, ó, um montão de exames e exames, várias tomografias, muita coisa, gente, porque ninguém sabia o que eu tinha até então, só sabiam que eu tinha ali uma esteatose hepática, eu tinha lesão no fígado, que eu tinha feito biópsia e não tinha dado um resultado satisfatório, que eu tinha feito exames para as ínguas, né, que tinham no intestino delgado, mas também não deu nada, enfim. Já tinha passado em vários profissionais e aí chegou o dia dessa ecoendoscopia com biópsia. Quando chegou a minha vez, gente, eu já estava a ponto, assim, de comer a parede. Vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque eu já fui em jejum, né? Você tinha que fazer um jejum de 12 horas, se eu não me engano, 12 ou 14, não lembro, gente. Acho que era 12 mesmo. E eu cheguei lá de manhãzinha, né, por volta das 5h30 da manhã, fui ser atendida por volta das 2 da tarde, já estava em jejum, então vocês imaginam o tempo que eu fiquei em jejum. Quando eu entrei naquela sala, eu fiquei um pouquinho apavorada, mas tipo assim, tranquilo, porque essa ecoendoscopia ela é feita com sedação, você fica dormindo, você não vê nada, né, então vai bastante medicação pra veia, né, e ali começaram a conversar comigo, começaram a aplicar tudo e é tão gostoso, é uma coisa quentinha, quando vê você buff, né, você dorme, você não vê nada. Algumas horas depois eu acordei e gente, que pesadelo, eu estava com uma máscara de oxigênio na minha cara e eu acordei passando muito mal, mas pensa numa pessoa que estava com uma dor de cabeça intensa, gente, eu nunca na minha vida tinha tido uma dor de cabeça, assim, que parecia que tava rachando o crânio ali, sabe? E aí, gente, veio a enfermeira e falou pra mim assim, olha, eu vou aplicar na sua veia dipirona. Então pegou uma injeção bem grande lá de dipirona, aplicou na veia, esperou um tempo, não passava, aquela dor não passava, era uma coisa assim que vinha do nariz pra cima e era horrível aquela dor, e eles não podiam me liberar e eu não estava enxergando absolutamente nada, parecia, só via uns reflexos assim, sabe, uma coisa muito estranha.
Aí eles falaram assim pra mim, eu vou aplicar morfina, então na veia, porque a morfina vai tirar essa dor, né? Então vieram com 50 miligramas de morfina e aplicaram na minha veia. Bom, aplicada a morfina, passou 2 minutos, eu vomitei na enfermeira, em mim também. E, gente, que mal-estar. Daí chegou um médico, né, para me avaliar e ele disse assim, você tá grávida? Eu falei, de jeito nenhum, nunca. Falei, como? Primeiro que já vinha na minha cabeça aquele médico que falou anteriormente que eu não poderia ter filho. Depois esse histórico todo de cirurgia, medicação e tal, e eu fiquei apavorada só com a ideia de ficar grávida. Era o meu sonho ter filho, mas pelo trauma que eu passei ali da cirurgia, da laparoscopia, ficar internada, cortar a barriga, depois o tempo de cicatrização e tudo mais, eu falei, meu Deus, só de pensar que se fosse possível ter um filho, teria que ser cesariana, eu já fiquei muito nervosa, de medo, sabe? Muito medo mesmo, um medo assim absurdo. E a gente nessa época não tinha condições de nada, assim, sabe? Só meu marido trabalhava e eu estava nessa saga pela vida, médico, médico, médico. Então nem emprego eu tinha. Por quê? Porque se eu tivesse um emprego eu seria demitida na primeira semana, de tanto médico que eu tinha que ir, gente, sério mesmo. E aí eu falei pra ele, mas doutor, eu estava menstruada há poucos dias atrás e realmente, sabe? Aí ele falou assim, não, você vai chegar na sua casa, você vai fazer um exame de gravidez, vai fazer um ultrassom porque você tomou dipirona na veia, você tomou morfina e essas medicações, elas são assim, além de abortivas, elas são medicações que podem deformar o feto. Tá, então, gente, eu saí dali atordoada, com todas essas informações, você imagina, e com o efeito da medicação, né, o sedativo ali para dormir, e eu não estava me sentindo nada bem. Nisso tudo, gente, perdi meus exames, lá para dentro mesmo do hospital, não consegui pegar, aí a gente foi fazer o registro lá na frente, né, para saber quanto que voltava para pegar o resultado dessa ecoendoscopia. E meu marido, né, então o namorado, todo preocupado comigo, acabou que ele também não prestou muita atenção quanto que era para voltar lá para poder pegar esses resultados. E a gente saiu. E eu saí carregada, meio que dormindo, me sentindo super mal. E, gente, lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo, um pouquinho assim para trás tem umas árvores. Eu sentei embaixo daquela árvore e fiquei lá deitada assim, dormindo, assim, ó, desse jeito assim, dormindo. Enquanto ele procurava o motorista, porque o motorista havia sumido, gente. Ninguém sabia onde ele estava, e procurava dali, procurava daqui, e eu passando mal pra caramba. 1h30 depois, o motorista apareceu e a gente veio embora. Eu vi o caminho inteiro deitada, dormindo, feito uma doida mesmo. Porque aquele efeito de medicação nunca que passava, gente. Nossa, eu nunca tinha tomado uma coisa tão forte assim de não parar em pé, sabe? Cheguei em casa já, chegamos em casa bem à noite, né? Que é longe, bem longe. E ali, eu e meu marido, a gente conversava, né? Conversava muito sobre essa possibilidade de estar grávida e aquele medo avassalador já veio pra mim, sabe, gente? Eu fiquei desesperada, sério mesmo, porque a gente vivia uma situação, assim, de conflito diário dentro de casa, por conta do meu irmão, das coisas que ele fazia, e a minha mãe sempre passava um pano pra ele, sabe? Mãe é mãe, né? Você já viu, ainda mais filho caçula ainda. Então era muita coisa que a gente passava nesse momento. Então, pra mim, não seria interessante estar grávida nesse momento e só o susto de estar grávida me causou um negócio assim que eu não sei explicar pra vocês, né? Tá. Aí contei pra minha mãe falou assim, não, se você estiver grávida, a gente vai cuidar, a gente dá um jeito e tal, e não sei o que, né? Tá bom. E também a situação com a família do meu marido não era das melhores nessa época aí, gente. Nossa, era bem complicado as coisas, sabe? Então, eu fui fazer a ultrassom, né, que foi solicitado. E, gente, pasmem, quando eu fui fazer a ultrassom, quase
que deu para ver o sexo do bebê. Eu estava grávida de aproximadamente 3 meses e meio. 3 meses e meio para uma pessoa que o médico disse que não podia ter filho, para uma pessoa que ficou menstruada todos esses meses, mês 1, mês 2, mês 3. Mas adivinhem, não era menstruação, era placenta, era o meu corpo abortando o meu filho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, sabia que o desejo do meu coração era ter um filho. E eu queria muito ter um filho. Só, gente, que quando eu recebi essa notícia que eu estava grávida, eu vi o bebê no ultrassom, meu marido viu. Ai, só de pensar nisso, olha, meu coração dispara, porque foi uma coisa assim, sabe? Daí veio a culpa. Por que a culpa? Porque, gente, eu senti um cansaço extremo nesses meses. Então, todos os dias eu colocava meus pés na água quente. E quando a gente deixa os pés assim, é abortivo. Todos os dias eu tomava leite com canela, fervia leite com canela para dormir. É abortivo. Então eu senti uma culpa muito grande, sabe? Senti uma culpa que não sei dizer, parecia que eu estava fazendo algum mal. E aí, gente, lidar com essa situação de estar grávida de 3 meses e meio, já ter passado quase que a metade da gravidez, né? Porque o meu filho... Ai, gente, meu filho foi um milagre, sabe? E aí, o que acontece? Quando veio essa notícia, me passou uma outra coisa pela cabeça, sabe? Coisa que eu pensei que eu jamais sentiria na minha vida. Porque era uma coisa que eu abominava, que é você não querer o filho, sabe? Você não querer o filho é uma coisa que eu abominava, é uma coisa que, poxa vida, só numa situação de abuso. Porque, gente, é uma vida, né? Eu sei lá, tem pessoas que pensam diferente, eu super respeito, mas... eu não concordava, já tinha acontecido essas coisas na família e eu não concordava com isso, mas eu cogitei a ideia, sabe? Essa ideia passou pela minha cabeça por uns 2 dias e depois eu sofri com isso, porque até hoje eu me arrependo só de ter pensado nisso, sabe? Mas foi uma coisa que eu pensei, estou aqui abrindo meu coração para vocês. Sei que talvez eu possa ser julgada, mas não me importa, tá? Eu sou muito sincera, então... já que eu tô contando em detalhes, eu tô contando em detalhes que isso passou pela minha cabeça. Porque eu não sabia o que fazer, eu estava muito perdida. Eu era uma pessoa muito perdida, muito confusa com tudo, muito assim, de autoestima baixíssima. Não acreditava em mim, não acreditava no meu potencial, não acreditava em nada. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que eu não era nada. Então, tipo assim, eu cresci assim. Então, pra mim, como que eu ia educar esse filho? Como que eu ia amar esse filho? Eu não sabia nem se eu ia conseguir amar esse filho. Tola eu, né? Mal sabia que esse filho já era minha vida. E naquele presente momento, com susto, com tudo passando na minha cabeça, situação financeira, conflitos em casa e tudo, e um filho, como assim? Eu fiquei desesperada mesmo. E aí, gente, marcaram um outro ultrassom, né, pra eu fazer, pra poder saber o sexo da criança. E eu fiquei lidando com essa ideia de ser mãe. Chorei por uma semana. Eu não sabia se eu chorava de agradecimento, se eu chorava de medo, ou se eu chorava... sei lá, gente, eu fiquei apavorada, sabe? Sério mesmo, eu juro pra vocês que eu fiquei muito apavorada. E aí, quando fui saber o sexo da criança... eu quase entrei em depressão profunda, porque quando a gente foi fazer o ultrassom, deu pra ver certinho, na hora que bateu lá, assim, eu falei, é um menino. E aí o médico pegou e falou assim, você acertou, é um menino, e assim, grande, e um meninão, sabe? E ele falou pra mim assim, aí ele só tem bochecha, olha aqui pra você ver, só tem bochecha. Tava tudo perfeito, gente, tudo formadinho, tudo assim, muito perfeito, perfeito aos olhos do pai. Mas aí, gente, caiu a minha ficha. Por quê? Porque eu
tinha um certo trauma com o sexo masculino. Tipo, eu não sei se por conta de todas as coisas que eu passei na minha infância, todas as coisas que eu passei na minha adolescência, eu não sabia se eu ia conseguir amar essa criança conforme ela merecia, porque ele era homem. E homem representava para mim naquele momento algo que me feria. Então era complicado para mim. Foi uma semana chorando, pedindo para Deus me perdoar do que eu estava sentindo naquele momento. E ao mesmo tempo já amando essa criança e nem sabia que amava essa criança. E eu chorava, gente, compulsivamente. E eu ficava, meu Deus, eu queria uma menina. E o Senhor me mandou um menino. Nesse momento eu não estava sendo agradecida, eu não estava com aquela gratidão de ter passado por tudo que eu passei. E o meu sonho estar sendo realizado e eu estar sendo ingrata. Então ficava aquele conflito. Eu queria ser mãe, eu queria ter um filho, mas quando eu soube o sexo da criança, eu fiquei apavorada. Porque ao longo da minha vida eu tentei ter vários animais de estimação que fossem do sexo masculino e eu não conseguia, porque eu não sei explicar, sabe? Já tentei ter gato macho, mas não conseguia, optava pela fêmea. Quando eu fui comprar coelho, optei pela fêmea. Quando eu ia comprar galinha, alguma coisa assim de estimação, optava sempre pela fêmea. Um ranço de homem, sabe? Eu não sei explicar assim, sabe? Eu só conseguia conviver com pessoas extremamente carinhosas nesse quesito. Pessoas assim, homens eu não... Sabe, gente? Trauma que demora pra você superar, pra você passar por cima. Então, não conseguia. Nem os meus próprios irmãos, assim, eu sentia que eu era 100% com eles, sabe? Sei lá, gente. É uma coisa, assim, que eu jamais vou conseguir explicar, eu jamais vou conseguir entender o que passava na minha cabeça naquela época. Então, toda vez que eu ia optar por ter algum animal de estimação, alguma coisa assim, era sempre fêmea. Nunca masculino, nunca. Então, essa dúvida veio na minha cabeça, assim. Foi uma semana de conflito mental, uma semana de pensamentos ruins, uma semana de ingratidão. Sinceramente, ingratidão. Depois dessa semana, gente, eu comecei já a sentir os chutes da criança. Por quê? Porque a gravidez já estava avançada e já foi eles passar para médico e médico de novo. Porque a minha gravidez era de alto risco. Por que de alto risco? Porque eu já estava em processo abortivo dessa criança desde o primeiro mês, mas Deus fez questão de segurar essa criança. E, gente, pasmem, o meu sangue é O negativo, o sangue do meu marido é A positivo. Ambos não combinam, o meu sangue expulsa outro que não seja o mesmo. Então, o meu corpo estava expulsando o meu filho por não ser compatível em tipo sanguíneo. Quem for enfermeira, médico, estiver me assistindo vai saber explicar, eu não. Eu só sei que foi por conta disso. E como a minha gravidez foi uma coisa assim surpreendente, ninguém sabe como. E outra coisa, gente, eu esqueci de mencionar que eu tomava anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional da marca Selene, porque eu tinha muita espinha nas costas e era uma coceira enorme. Então eu tomava esse anticoncepcional e eu estava tomando anticoncepcional. Eu fiquei grávida, eu fiquei 3 meses grávida sentindo enjoo, sintomas, mas eu já sentia isso por conta da minha condição de saúde, que ninguém sabia o que era, então eu estava sempre de mal-estar. E os sintomas eram os mesmos, então, tipo assim, como que eu ia adivinhar que eu estava grávida? Eu sempre tive uma barriguinha também de banha, então, tipo, de gordurinha, então, tipo, gente, não dava pra saber que era gravidez.
e os 3 meses menstruada, que não era menstruação, e ficava os 7 dias certinho. E, tipo, não dava pra desconfiar, gente, não dava. Quase que eu tenho a criança e nem sei que estava grávida. E aí, como era uma gravidez de alto risco, me mandaram pra cidade de Alfenas, a princípio. E lá, gente, eu entrei numa sala onde tinha várias outras pessoas, né, residentes, e cada um fazia toque em mim, gente. Foi horrível, sério mesmo, muito horrível, não gostei dessa experiência. E eu não tinha o colo do útero, né, era extremamente fino, e aí veio outra preocupação. Vocês vão entender como que foi difícil pra mim tudo isso, essa turbulência toda. E tudo de uma vez, sabe? Eu não tive, assim, um descanso de problema. Era tudo, assim, uma atrás da outra. Parecia que era prova em cima de prova e eu tinha que ficar passando por aquilo. É como se eu estivesse num reality show e eu tivesse que cumprir todas aquelas metas até chegar no final, gente. Então foi muito difícil pra mim. Aí, voltando pra minha cidade aqui, né? A doutora Isabela, que Deus a tenha. A minha Isabela também chama Isabela com 2 L's. Em homenagem a essa profissional de saúde que infelizmente teve um infarto e faleceu. Muito nova, muito linda, loira, maravilhosa, gente, coisa mais linda, sempre de um atendimento assim espetacular comigo. O PSF era de frente com a casa que a gente alugava, então virava e mexia, ela estava lá no meu portão. Elis, vai repousar. Elis, para de mexer com essas orquídeas. Elis, médico, Elis. Nossa, gente, era o tempo todo aquela preocupação comigo. Ela me chamava, ela me colocava em prioridade em tudo. E aí, gente, nossa, era a coisa mais linda quando ia fazer o exame de ouvir o coração do bebê. Como eu já amava esse bebê. Como eu já amava esse bebê profundamente. Ele se tornou, assim, a minha vida. Eu não importava com mais nada à minha volta. Eu esqueci do meu problema de saúde e eu vivia só para essa criança. Somente para ela. Eu conversava com ele. Nossa, gente, foi lindo, sabe? Toda aquela sensação de medo, aquele negócio de não conseguir amar o sexo masculino como ele merecia, e um medo também, sabe? Umas coisas mais besta que passa na cabeça da gente. Tudo aquilo caiu por terra e eu era profundamente apaixonada por essa criança. Ele chutava tanto, mas tanto, mas tanto, gente. Era uma criança assim que era o tempo todo chutando. Uma vez a gente até colocou uma câmera filmando e ou era chute ou era soluço. A gente contou 200 pulinhos assim na minha barriga. Então era uma coisa maravilhosa, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Só que aí, logo em seguida, já veio mais uma preocupação na minha vida. Por quê? Por eu não ter o colo do útero ou ele ser extremamente fino, a doutora Isabela queria fazer uma cerclagem em mim. Gente, misericórdia de Deus. Uma cerclagem, para quem não conhece, não sabe, você é costurada pela vagina para reforçar ali o colo do útero. Eu vou falar dessa forma para vocês entenderem melhor. E não abortar. E ela falava, Eli, você fica andando pra rua, você vai perder, essa criança pode sair no meio da rua e você nem vai ver. E ela ficava muito brava comigo, mandava fazer repouso. Fiquei desesperada, gente. Falei, não vou fazer nenhuma cirurgia por baixo, não vou passar por isso, já passei por muito trauma, já passei por muita coisa relacionada a essa parte aqui, de jeito nenhum faço repouso, fico deitado, fico o tempo todo, mas não vou fazer. E não dava tempo também, gente, porque o tempo de gestação já estava avançado e essa cirurgia teria que ser feita um pouco antes. E aí tá, conforme o médico disse que o meu bebê poderia nascer deformado pela quantidade de morfina e de pirona, né, que eu tomei na veia, fui fazer exame morfológico, gente. E assim, tava tudo perfeito, tudo certinho, não tinha nada de errado. Beleza, era só fazer o repouso, só fazer as coisas certas e tava tudo certo. Só, gente, que lembra que eu falei pra vocês que a gente vivia num conflito? Então, vivia num conflito porque além do meu irmão ser usuário de droga, o namorado da minha mãe também era usuário de droga e a gente não combinava. Eu não conseguia aceitar ele e eu não conseguia aceitar o meu irmão com droga dentro de casa. Então eu passei
esse restinho de gravidez, que Gabriel nasceu prematuro. Gabriel não nasceu, assim, nos 9 meses seguidos. Mas ninguém sabe se ele nasceu entre 7 e 8 meses. Foi uma coisa assim que ninguém sabe, porque ninguém sabe o tempo que eu estava grávida. O ultrassom acusava uma coisa, mas, tipo, não é 100% ali o certinho. E como eu fiquei menstruada aos 3 meses, então não sabemos, né? Então, gente, era uma loucura, porque eu pegava meu irmão usando ali o crack, né, as drogas, e era uma briga feia. Eu catava o namorado da minha mãe, mexendo com cocaína, e era uma coisa feia. Gente, eu passei por tudo isso durante a minha gravidez, e brigas em cima de brigas, e eu novamente voltei a sentir aquela dor avassaladora por uma vez, gente, meu Deus, aí já não sabia se era contração, aquela dor, nossa senhora, só por Deus, gente, só por Deus mesmo, que a gente passa por tanta coisa, e é milagre na vida da gente, sabe? É muito milagre na vida da gente. E eu volto para contar para vocês, aliás, eu volto para continuar com vocês esse vídeo amanhã, tá, gente? Não me matem, por favor, mas eu quero contar em todos os detalhes, e já estamos aqui, ó, com quase 30 minutos de gravação, é muito tempo, né? E eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Por gentileza, não esqueça de avaliar o vídeo, por gentileza, não esqueça de comentar, por gentileza, se inscreva se não for inscrito, e por gentileza, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Eu espero do fundo do meu coração que até aqui a sua fé tenha sido aumentada. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau.